costureira, artista plástica, dona do Cris Maria Ateliê de Criação. O nosso papo no jardim de hoje é com a Cristiane, que parou a produção dela ainda no início da quarentena para produzir máscaras para a população de risco. Ei, Cris, muito bom ter você aqui hoje com a gente. Vamos começar nosso papo com um pouquinho da sua história? Conta pra gente quem é a Cris. Eu sou a Cristiane, eu sou artista plástica de formação e eu posso dizer que os 7 primeiros anos da minha vida profissional eu trabalhei exclusivamente em sala de aula, dando aulas de artes para o ensino fundamental. Mas a costura já está na minha vida muito antes disso. Eu sou a neta mais nova de uma família de costureiras. Então, assim, eu aprendi a costurar ao mesmo tempo ou talvez um pouco antes do período em que eu aprendi a ler e escrever, né? Só que eu nunca tive a costura como uma profissão, não. A costura só veio aparecer na minha vida como uma profissão a partir de meados de 2017. Diante de uma mudança grande que eu tive na minha vida, eu parei um tempo, tirei um período sabático, né? E nesse período de parada, a costura emergiu como alguma coisa que fazia sentido na minha vida. Inicialmente eu comecei fazendo minhas próprias roupas, depois algumas coisas para casa, capas de almofada, alguns paninhos, né? E com isso as pessoas, amigos próximos foram vendo minha produção, foram querendo que eu produzisse roupas para eles também. E aí quando eu vi já tinha um ateliê criado. E tem alguns valores que eu trago desde o início, quando eu ainda costurava só para mim, que eu permaneço com eles no ateliê, né? O ateliê trabalha com a moda autoral, todas as peças são concebidas, pensadas, desenhadas por mim. A gente trabalha com peças exclusivas e para a gente fazer as peças exclusivas a gente usa retalhos de tecido e isso é interessante porque a gente consegue ficar alinhado também com a sustentabilidade, né? E a gente procura trabalhar com uma moda justa, né? Em termos assim de divisão de valores, do valor que a gente paga aos nossos colaboradores, a gente tem um cuidado para que tudo seja bom para todos. Cris, em meados de março ainda, eu vi um vídeo seu falando dessa pausa na produção para a confecção de máscaras. Queria saber o que te impulsionou a isso e como é que as pessoas que trabalham com você receberam essa ideia? Quando assim, por volta do dia 10 ou 15 de março, né, quando foi anunciado que teria essa quarentena, a gente estava se preparando no ateliê para 4 feiras que seriam agora em abril e maio. E as feiras foram canceladas e sem nova data prevista. Diante disso, nós achamos que era interessante parar a produção também, porque não fazia sentido ficar produzindo essas peças sem saber ao certo quando elas iam circular, né? Mas acontece que naqueles primeiros dias de quarentena, a gente se adaptando, né, a uma nova rotina, eu estava me sentindo muito impotente diante de tudo que estava acontecendo. E eu me lembrei de um livro que eu li, da Susan Sontag, que se chama Diante da Dor dos Outros, e que em determinado ponto desse livro, com outras palavras, mas ela diz alguma coisa no sentido de que quando a compaixão não gera ação, ela se torna embotamento. Então eu percebi que eu estava embotada, né? E que eu precisava agir pelo bem da coletividade, mas também pelo meu bem, porque faria bem para mim fazer alguma coisa que serviria a várias pessoas. E aí foi o meu irmão quem teve a ideia de que começasse essa produção de máscaras. Naquele momento, o Ministério da Saúde estava indicando o uso de máscara somente para a população que é tida como de alto risco, né? E aí nesse momento eu fiquei pensando como a população de alto risco que não tem acesso aos materiais, aos equipamentos de segurança, né? Sobretudo pela questão financeira, como iam fazer para poder acessar isso que é tão essencial para a vida deles nesse momento. E aí veio a ideia de fazer as máscaras para doação e direcionadas assim para esse público. Então nós entramos em contato com asilos, com casa acolhedor de população de rua e aí começamos esse movimento no ateliê. Quando eu disse, boa parte da produção do ateliê sou eu que faço, né? Tenho 2 colaboradoras
E quando eu disse a elas que eu me envolveria nesse projeto e eu ia passar a costurar de forma voluntária as máscaras por algum tempo, elas se prontificaram a estar junto comigo nessa empreitada, né? E aí nós começamos essa produção e estamos conseguindo fazer algumas doações, estamos conseguindo seguir com esse projeto aí. Cris, e quanto a você? Qual está sendo o seu maior desafio nesse momento? Então, Ana, o momento é um momento de muitos desafios, né? Para mim e eu acho que para a maioria das pessoas. Quem está muito tranquilo, quem está muito calmo nesse momento, eu acho que está com um grande problema, porque tem uma pandemia aí, né? O mundo todo mobilizado em torno disso e é um momento realmente tenso e que traz muitos desafios para a gente. Agora, antes de eu falar do meu desafio maior nesses tempos, eu queria pontuar que nisso tudo eu sou uma pessoa privilegiada. Eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho afeto, eu tenho a possibilidade de parar para fazer uma quarentena, me proteger, me cuidar, proteger e cuidar dos meus, né? A situação que a gente está vivendo hoje no Brasil e várias partes do mundo é de pessoas que não têm condições sequer de parar. Muitos não têm casa para ficar e outro tanto muito grande, se ficar em casa sem sair, não tem como trazer comida para casa. Então tem pessoas que estão com desafios aí de sobrevivência muito maiores do que os nossos desafios, né? Mas eu acho, assim, para dizer para você o que está sendo mais difícil nesse momento é parar. A gente está num ritmo mundial de aceleração muito grande que só cresce a cada dia, né? Então parar nesse momento é um desafio da gente olhar para dentro e da gente observar o que está acontecendo no mundo. Porque eu acredito que depois que tudo... Eu acredito, na verdade, que a gente já está no depois, né? E quando essa epidemia for controlada, quando isso tiver um refresco, a gente não vai ter mais o mundo que a gente tinha antes. Então eu acho mesmo que é hora da gente parar, deixar aparecer o que está acontecendo, para ver o que dá para a gente fazer com isso e construir um mundo que seja bom, mas um mundo que seja bom para todos, porque um mundo que é bom só para uma minoria não faz sentido, né? Cris, eu quero te pedir para você deixar uma dica de autocuidado para quem está acompanhando a gente. Assim, cuidados físicos e mentais, eu acho que são importantes em todos os momentos da vida, né? Não só numa quarentena. Então, eu digo assim, que quem já tem o hábito, quem já tem esses cuidados no seu dia a dia, seria interessante intensificá-los agora, né? Agora, quem não tem, quem ainda não tem esse hábito diário, é um bom momento para adquiri-lo. Eu pratico yoga há 4 anos e eu tenho umas 2 ou 3 práticas semanais, constantemente. Nesse tempo de quarentena eu estou praticando todos os dias e estou fazendo isso por perfis do Instagram e por professores que estão disponibilizando aulas gratuitas para quem quiser acessar. Então fica aí uma dica que a yoga trabalha o físico e trabalha o mental, o emocional, e é um hábito que você pode seguir com ele depois da quarentena, que só faz bem. Quando eu idealizei o Papo no Jardim, Cris, eu estava pensando justamente na importância do senso coletivo, né? Na importância da gente pensar no outro, na importância da gente se unir. E foi lindo ouvir você falar hoje, porque eu fico feliz, porque a gente está precisando disso hoje, né? De pessoas que fazem diferença, de bons exemplos. Muito obrigada, agradeço você demais. Obrigada, Ana, pela nossa conversa, obrigada por esse papo de hoje. Obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Se cuidem, quem puder fique em casa e vamos todos pensar coletivamente. Vamos ver o que cada um pode fazer nesse momento, seja uma atitude simples, seja ir ao mercado para o seu vizinho que é idoso e não pode sair, e vamos todos colaborar para que tudo isso passe logo e a gente consiga construir um mundo bem mais legal. Gente, vou deixar os contatos da Cris aqui embaixo. Eu tô vestindo Cris Maria, adoro a produção dela, a criação da Cris é linda, e espero que quando essa pandemia passar, vocês tenham a oportunidade de encontrar com a Cris numa feira
e curtir tanto quanto eu o que ela faz, que é tão lindo. Muito obrigada e até o próximo Papo no Jardim.